E aí, pessoal, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo. Quem vos fala aqui é o professor Júlio Martins. Você pode me encontrar aqui no @prof_Júlio Martins, tá? Se você não me segue ainda, vá lá no Instagram, mande uma mensagem. Posso demorar um pouquinho, mas vou te responder, tá? Então, vamos lá, pessoal. Dica de estudo, notícia de concurso, tá? Tudo aqui no Instagram, beleza? Pessoal, análise de edital do IF de Sergipe. Concurso muito aguardado, mega concurso com muitas vagas, tá? A gente já falou desse concurso há um bom tempo, tá bom? Então vamos lá, pessoal, salários de até 10.481, tá? Então a gente vai fazer uma análise de edital, mais uma estratégia completa para vocês, tá? Então vamos lá. Banca, Instituto Verbena, tá? Banca bem tranquila, certo? A banca aí, né, que é acoplada à UFG, né, a Universidade Federal de Goiás, né, a banca bem que faz concursos aí, fez o último concurso do IFS, né, do IF de Sergipe, né, para TAI, certo? Então, né, uma banca aí que tem um grau de confiabilidade bem interessante, tá? Então, não sei se é IFS, se é IFES que pronuncia. Quem foi de Sergipe, me fala aí nos comentários, tá? Pessoal, vamos lá. Editais completos, né, de mais informações. Site do Instituto Verbena, né? A gente vai ter 183 vagas para docentes em diversas áreas, tá? Eu já vou mostrar essas áreas para vocês. Banca Incorporada da UFG, como eu falei, tá? Fez o último concurso agora para TAI, do IF de Sergipe, né? As questões de legislação estavam ok, bem interessantes. Banca que não inventou muita coisa, que não fez besteira, tá? Então, né, expectativa bem interessante em relação a esse concurso no quesito questões, tá? E também no quesito organização. Meu povo, vantagens desse concurso. Quem já me acompanha há um bom tempo sabe, né? Eu já fiz até um vídeo no canal sobre isso, de como você pode baixar as planilhas de cargos, né, vagos para docentes, tá? Tem um vídeo desse aqui no canal. E aí quem viu naquela época, viu que o IF de Sergipe tem mais de 300 cargos vagos para docentes. Ou seja, eu tenho 300 códigos de vaga para docente. Mas, professor, não são só 183 vagas? E esse restante, pessoal? Esse restante vai ser chamado no decorrer da validade do concurso, né? Muito provavelmente o IF de Sergipe, que já não tem concurso há um bom tempo, tá? Vai chamar e vai usar esses códigos para docentes. Então, além dessas 183 vagas, que é um concurso gigantesco, o maior concurso de IF, né, nos últimos aí, sei lá, 5 anos, né? Você também tem a opção de beliscar um cadastro de reserva. Professor, mas o IF chama cadastro de reserva? Pessoal, a gente vai conversar já sobre isso, tá? Mas assim, a nomeação de cadastro de reserva vai ser mais alta, certo? Isso é, né, uma coisa bem natural, tá bom? Mas já a gente vai conversar sobre isso. Etapas do concurso. Pessoal, prova teórica objetiva para todos os cargos, né? De caráter eliminatório e classificatório, certo? E vai ser 100 pontos, onde a prova objetiva vai ter peso 4, né? Peso 4, certo? E a prova de desempenho didático, né? Eliminatório e classificatório, 100 pontos com também peso 4. O que é que significa isso? Significa que, né, boa parte dos pontos dessa prova você consegue encontrar, você vai, né, ter aqui nessas duas primeiras fases. Ah, professor, então quer dizer que se eu tiver somente graduação eu tenho chance? Com certeza. Com toda certeza. Professor, eu tenho só especialização, tenho chance? Com toda certeza. Né? Professor, eu tenho um doutorado, tenho chance? Também tem chance, mas você tem que estudar. Você tem que ir bem aqui nessa fase, você tem que ir bem aqui na prova de desempenho didático. Você tem que fazer uma prova excelente, você tem que fazer uma prova de desempenho didático excelente, né? Para quando chegar aqui na prova de títulos, não depender tanto, né, dos seus títulos ou da falta de títulos, tá? Então, vamos buscar, ó, pontuação aqui, tá, pessoal? Então, bora passar. E a prova de títulos, né, também 100 pontos com peso 2, tá? Salários docentes, meu povo, vamos lá. Né? Isso é uma tabelinha que eu sempre explico.
em vídeo de análise digital. Se você tem doutorado, né, você entra na instituição ganhando esse valor aqui, tá? Professor, eu tenho mestrado. Beleza, você vai entrar ganhando esse salário aqui. Só que em Instituto Federal, a gente tem um dispositivo chamado RSC, que é o Reconhecimento de Saberes e Competências. O que é que significa isso? Significa que você pode ganhar com uma titulação acima. Exemplo, se você entra com mestrado, né, você abre lá no sistema um processinho bem simples, tá? Só demora para juntar muitos documentos, né? Porque são muitos documentos, né? E aí pode demorar um dia para juntar todos os documentos, 2 dias, não sei, tá? Enfim, você abre esse processinho, tranquilo, e aí você vai ganhar com uma titulação acima. Por exemplo, se você entra com mestrado, você vai ganhar com uma pessoa que tem doutorado. Se você entra com uma especialização, você vai entrar com uma pessoa que ganha... Você vai, né, ganhar como uma pessoa que tem mestrado, tá? Isso é muito legal, isso é muito importante. Isso foi uma conquista, tá? Para a carreira EBTT, que é a nossa carreira, tá? Outros valores, né, pessoal? Outros benefícios, né? Eu vou ter um auxílio alimentação de 658, que esse valor mudou, né? Foi sancionado essa semana. Esse valor agora é R$1.000, né? Auxílio pré-escola também aumentou, certo? Auxílio transporte e auxílio saúde, né? Também são esses benefícios que a gente tem, certo? Mas o auxílio alimentação que aumentou, né, no caso. E aí a gente tem um benefício extra, meu povo, que é o quê? O ambiente de trabalho, né? Eu não sei se você veio da iniciativa privada, se você está na iniciativa privada, né? É muito bom o ambiente de trabalho, é muito mais leve. Você tem liberdade para fazer seus projetos, tá? Você tem liberdade, né, para trabalhar com seus alunos, você tem liberdade para, né, pegar ali as disciplinas que mais, né, te agradam, certo? Então, assim, ambiente muito positivo, né, de trabalho, tá? Então, para mim, esse é um benefício muito interessante. Inscrições. Pessoal, inscrições serão realizadas no endereço do Instituto Verbena, do dia 27 de maio até o 17 de junho, né? Mas não preciso nem dizer isso aqui. Não deixe para última hora, tá, pessoal? Para não ter nenhum tipo de problema. Muita gente deixa para última hora e acaba tendo problema, então não faça isso, tá? O valor da inscrição R$150, né? Um valor assim que eu considero alto, não é um valor para se inscrever no concurso, né? Não é um valor muito acessível, né? Mas é isso, vamos lá, né? Inscrição já é a primeira, né? Infelizmente já é a primeira etapa ali de filtragem, tá? Mas é claro que também tem as opções, né, de pedir isenção e tudo mais, tá? E aí a gente vai ter, né, inscrição, bem como a emissão do boleto, serão encerradas às 17 horas do último dia de inscrição. Então, ó, muita gente deixa para a última hora, vai pensando que vai ser até, né, meia-noite, ó, vai ser até meia-noite, mas não vai ser até 5 horas. Enfim, isso aqui é para quem deixa para a última hora. Você não vai deixar, você já vai se inscrever, tá? Cidades para realização da prova, Aracaju. Pessoal, minha opinião, eu acho que eles não estão dimensionando o tamanho desse concurso, né? Eles deveriam ter colocado nas cidades vizinhas também, tá? Por quê? Porque esse concurso vai ser muito grande. Vai ser um mega concurso, tem muitas vagas, muitas áreas diferentes. Então, eles deveriam ter colocado em outras cidades, na minha opinião, tá? Então, já planeja aí onde é que você vai ficar, certo? Já começa a procurar, porque, né? E já começa a se preparar também, tá? Porque já, né, edital lançado, vamos começar a preparação desde agora, tá bom? Pessoal, as duas provas não, a prova, né, será aplicada no dia 21 de julho, tá? Mês de férias. Duração 4 horas, tá? 4 horas de duração, né? Tempo padrão, tá? Em relação à data da realização da prova, ainda tem ali 2 meses e 20 alguns, né? 20 e poucos dias. Então, é um tempo padrão de preparação, tá? Normal de concurso, certo? Né? E dá para se preparar bem até essa data. A prova objetiva, né? Vão ter ali 30 questões de legislação e 30 de conhecimento específico, né? Onde eu vou ter peso 3 para a legislação
e peso 7 para conhecimento específico. Quer dizer, professor, que eu tenho que deixar de estudar a legislação? Não, de forma nenhuma. Essa prova, né, vai ter muita inscrição, então você tem que atingir o máximo de pontos possível, certo? Você tem que estar acima da pontuação mínima, né? E tem que chegar ao máximo possível aqui desses 100 pontos. A gente tem que chegar no máximo, pessoal. Tem que chegar ali bem pertinho desses 100 pontos para garantir, né, para a próxima fase, para a prova didática, tá? E aí o cálculo para a prova objetiva é um cálculo assim bem estranho, na minha opinião, né? Porque basicamente o número de questões corretas de legislação vezes o peso 3, mais o número de questões corretas de conhecimento vezes 7, né? E aí divide por 3, tá? Então, esse é o cálculo, certo? É por isso que se a gente for, né, multiplicar isso aqui, dá um valor bem alto, né? Então, vai ser dividido por 3, tá? Então, assim, vamos para cima desses 100 pontos, tá? Prova objetiva vai valer 100 pontos, sendo eliminado do concurso o candidato que zerar qualquer das disciplinas, né? Então, isso aí tá fora de cogitação, zerar, tá? Acredito que ninguém vai zerar alguma disciplina, até porque são 30 questões para cada um, então, mesmo que a pessoa não estude nada, ela vai ter ali a chance de forma aleatória de acertar pelo menos um. Então, nesse quesito aqui, a pessoa não vai zerar, né? Não vai ser eliminada. Agora sim, você tem que ter no mínimo 60 pontos. Só que a gente não vai trabalhar com esse mínimo de 60 pontos. A gente vai olhar para quem? Para os 100 pontos. Principalmente por causa dessa informação aqui. As questões serão do tipo múltipla escolha com 4 alternativas. Ou seja, A, B, C e D. O que é que significa isso, professor? Significa que a nota de corte vai ser mais alta, né? Quando eu tiro um item a mais, né, a letra E, por exemplo, a chance das pessoas acertarem vai ser um pouco maior. E aí você tem que se destacar, você tem que chegar mais próximo dos 100 pontos. E como é que faz isso? Né? Estudando bem, se preparando bem, resolvendo questão, conhecendo o perfil da banca, tá? E aí, não, né, esquecendo que você estuda, tá? E se preparando da melhor forma possível para atingir essa pontuação, certo? Prova didática, pessoal. Prova didática também muito importante, porque vai valer 100 pontos, peso 4, né, como a gente já conversou. Você tem que ter no mínimo ali 60 pontos, né? E aí quem que vai, né? Quem que vai para a prova didática? Se a sua área tiver uma vaga, os 10 melhores candidatos serão convocados. Aí aqui tanto faz ser ampla, ser pessoa, né, preta, ser pessoa com deficiência, tá? E aí essa pessoa vai ser, né, vai estar aí nessas 10, né? Se for uma vaga, vai ser os 10 melhores candidatos. Ah, professor, minha área tem 2, então vai ser os 10 melhores mais 5. Professor, minha área tem 3, então vai ser os 10 melhores, mais 5, né? Mais 5, ou seja, 20 pessoas aí para a prova didática. Então, a cada vaga que vai aumentando na sua área, 5 pessoas vão ser chamadas, tá? E aí, se ocorrer empate na última colocação, todos os candidatos que obtiveram essa nota vão ser convocados. Por exemplo, né? Vamos dizer que sua área só tem uma vaga, que não é só uma vaga, tá? Daqui a pouco eu vou explicar isso. Mas vamos lá, sua área tem uma vaga. Vão ser 10 pessoas chamadas. Aí a pessoa que tirou em 10º lugar, ela tirou, né, ali 62 na prova objetiva. A pessoa que está em 11º, ela também tirou 62 pontos. E a pessoa que está em 12º também tirou 62 pontos. E a pessoa que está em 13º tirou 61. Meu povo, o 11º vai ser chamado para a prova didática e o 12º vai ser chamado para a prova didática. Por quê? Porque empatou com o 10º número de pontos. Isso no caso da área ter ali uma vaga, tá? Aí se tiver 2 vagas é aquele mesmo cálculozinho. Você coloca 5, né, candidatos a mais para aquela vaga adicionada, tá? E aí acontece a mesma coisa também aqui. Se empatar ali, vai o bolo todinho para a prova didática. Ou seja, vai ser mais do que, né, se espera de prova didática, porque o pessoal empata muito e aí, né, vai uma galera boa para a prova didática. E aí a gente tem que o quê? Ir bem também nessa etapa, tá? O que é a prova didática, para quem não sabe? Prova didática é você chegar lá na sala, né, você já vai ter feito uma aula, né, teórica, por exemplo, e vai ser sorteado alguns pontos, ou seja,
Nesse edital, na sua área, você tem uma lista ali de pontos que vão para a prova didática. E aí, quando esse ponto é sorteado, você tem que fazer em 24 horas uma aula sobre esse ponto e dar essa aula na prova didática. Certo? É basicamente isso. A banca, né, geralmente tem 3 pessoas e cada pessoa dá lá a sua pontuação. Beleza, professor, mas como é que eu faço essa aula? Como é que eu vou bem na prova didática? Já já eu te explico. E aí, né, o que é que acontece aqui? Né, a prova didática será ministrada perante uma banca, né, composta por 3 membros, que atribuirá de 0 a 100 pontos. Né? E aqui uma coisa bem importante: cada candidato poderá dispor, né, para sua aula de no mínimo 40 e no máximo 50 minutos. Então, a gente já percebe que não é uma aula comum, tá? É uma aula diferente, porque você tem pouco tempo para apresentar seu conteúdo. Né? Então, o que é que você tem que focar? Foque em exercício prático, né? Foque em explicação prática, foque numa aula dinâmica, tá? Para você, né, ter a maior pontuação possível. Siga rigorosamente o seu plano de aula, tá? Que aí você vai ter uma chance bem boa de tirar uma nota boa na prova. Pessoal, se você não cumprir o tempo mínimo, ou seja, se você tiver ali 39 minutos de aula, ou se você, sei lá, fizer 52 minutos, que é extrapolando o tempo, você vai perder um ponto. Né? Um ponto é muito, muito precioso, tá? E aí, isso aqui, algumas pessoas acham ruim, eu acho maravilhoso, eu acho muito bom. O que é? A banca vai ter ali 10 minutos para perguntar do candidato sobre o tema da aula. Pessoal, essa daqui é a hora de você brilhar, né? A hora de você brilhar. Por quê? Porque quem vai fazer prova didática, onde tem lá dizendo no edital, ó, não pode ter contato com a banca. É horrível, pessoal, é horrível, horrível. Você fica com aquele gelo, né? Ninguém fala nada. É horrível. Eu acho muito melhor você ter esses 10 minutos para arguição, que aí você pode falar da sua maneira, você pode explicar, né, até o método que você utilizou na aula. Aqui você vai vender, vamos dizer assim, o seu peixe, né? Você vai se vender para a banca, né, ali explicando, né? Você vai ter a oportunidade de explicar algumas coisas. Isso aqui eu acho muito legal, tá? Coisa ruim, né, que é o tempo gasto para instalar um projetor, por exemplo. Isso aqui, né, vai ser descontado na aula. Ah, professor, então quer dizer que eu vou perder ponto? Não. Né? Geralmente o pessoal tem um bom senso de, pelo menos, não vou tirar pontos dessa pessoa porque ela está instalando o projetor, o Data Show. Agora sim, vamos treinar a instalação do Data Show, do projetor, para que quando chegar lá no dia da prova você conseguir, né, ir bem, tá? Você conseguir, né, instalar de forma um pouquinho mais rápida, tá? Esses aqui são os critérios, né, pessoal, da prova didática, onde eu vou ter o plano de aula ali, né? Você tem que apresentar o plano de aula, tá? Né? Então, bem interessante essa primeira parte. E a gente vai ter a apresentação, que é a aula em si, certo? Né? Contabilizando 70 pontos aqui e 30 pontos aqui no plano de aula. Então, vamos fazer um plano de aula bem interessante, bem legal nessa prova didática, tá? Além da aula em si, né? Isso aqui no total vai valer 100 pontos, tá, pessoal? Prova didática 100 pontos, tá? E peso 4, né? Lembrando que tem peso 4. Pessoal, isso aqui também é interessante, vai ser realizado em sessão pública, exceto para candidatos concorrentes, ou seja, o seu candidato não pode ver a sua aula didática. E aqui no caso, acredito que você pode ir para uma aula didática de um candidato de uma outra área, né? Pelo menos com isso aqui, o edital, ele não fala sobre, você está fazendo concurso, você não pode. Não. Né? Então, você pode assistir ali a aula de uma pessoa de outra área. Então já fica até legal para você ver como é, tá? Aí aqui eu acho engraçado que a banca, na prova didática, que vai ter menos gente, eles botaram assim, vai ser realizado no município de Aracaju, podendo ser realizado em cidades próximas. Aí aqui eles botaram, sendo que a prova didática tem bem menos gente do que a prova objetiva, tá? Então, vamos acompanhar os próximos capítulos. Acredito que a banca pode até retificar, tá? E vai retificar se ela ver que o número de inscritos é bem interessante. E aí, pessoal, como é que vai bem na prova didática, né? Prova didática, como eu falei, né? Você tem que seguir ali seu plano de aula, você tem que fazer um bom plano de aula. Você tem que, né, treinar bastante a sua aula, a sua didática,
tem que ser natural, não pode ser uma coisa, uma palestra, por exemplo, onde você vai ter ali... Muita gente comete esse erro, quer fazer palestra, mas não é. É uma aula, tá? Só que é uma aula curta ali, de 50 minutos. Então a gente tem que adaptar a nossa aula para aquela realidade. E como é que a gente faz isso? Colocando exercício prático, explicação prática, tá? Junto com a explicação teórica, tá? E aí aqui eu tenho uma avaliação de título, mas fica aqui no vídeo que já vou te explicar, né? Para ir tirar 100 pontos aí na prova didática, tá? Com toda certeza. Então, avaliação de títulos, né, para docentes, né, vai consistir aí na análise de títulos, né, pelos candidatos, tudo mais, né, dos títulos apresentados pelos candidatos. Prova de títulos é de caráter classificatório e vale 100 pontos, tá? Né, prova aqui 100 pontos. Sua titulação no máximo vai valer 40 pontos, então se você tem doutorado, vai valer no máximo em 40 pontos, né? O que é bom para quem tem só graduação, vamos dizer assim, porque aí você não fica tão desanimado para estudar, né? Então, vamos para cima da prova objetiva e da prova didática, tá? Prova de títulos aqui não tá valendo muita coisa, não. E a classificação final é isso daqui, né? Bem interessante. Onde eu vou ter a prova objetiva vezes 0,4, a prova didática vezes 0,4 e a prova de títulos vezes 0,2, né? Então, essa é a classificação final. Nomeação, pessoal. Isso aqui foi uma coisa bem diferente, que eu particularmente nunca vi em concurso, né? Desses de IF, que é o seguinte: o candidato aprovado no concurso poderá ser aproveitado na qualidade de professor substituto. Substituta do IF de Sergipe. Desde que quando consultado e sem que isso cause quaisquer mudanças em sua colocação no resultado final do concurso. Então, o que é que eu entendi aqui? Eu entendi o seguinte, né? Se você está ali no cadastro reserva, você pode ser aproveitado como professor substituto do IF de Sergipe, né? Se você quiser, claro, né? Ó, consultado. Se você quiser. E aí, pessoal, isso é maravilhoso. Por quê? Porque você vai ser professor substituto ali da instituição e você já vai, né, conhecer as pessoas, conhecer a instituição, né, e já vai ali, né, por exemplo, pressionar para você ser nomeado ou nomeada, né, se você tiver no cadastro reserva, né, para quê? Para você conseguir, né, ali entrar na instituição como efetivo, como efetiva, tá? Né? Então, assim, isso aqui é diferente, mas assim, parece ser bem interessante, tá? O concurso aqui vai ter validade de 2 anos, né, prorrogado aí pro igual período. Então, no caso, você vai ter aí 4 anos de concurso de IF de Sergipe, mais de 300 códigos de vagas para docentes, ou seja, vai ter muita nomeação, pessoal. Talvez seja o concurso que tenha mais nomeação da história do Instituto Federal, de todos os IFs. É muita coisa, tá? É muita coisa mesmo. E aí o candidato aprovado, além do quantitativo previsto de vagas, também poderá ser aproveitado por outras instituições. Professor, como é que funciona o aproveitamento? Vamos lá, explicar bem rapidinho aqui nesse vídeo. Imagina que a tua área tem 3 vagas, né, imediatas ali. E aí o primeiro candidato foi nomeado, o segundo foi nomeado, o terceiro foi nomeado. Tu ficou aqui em quarto lugar. E aí, tua área, sei lá, é matemática, tá? E aí, sei lá, o IFRN não tem concurso de matemática vigente para professor e professora. Pergunta pro IF de Sergipe. E IF de Sergipe? Eu vi que vocês têm lista de matemática aí. Eu posso aproveitar os próximos candidatos ou o próximo candidato? E aí o IF de Sergipe pode. E aí o IFRN vai perguntar para tu. Ei, pessoa, tu quer ir pro IFRN? E aí tu tem a decisão de dizer, não quero, tudo bem. E aí o IFRN vai consultar a quinta pessoa, né? Isso aqui é bom por quê? Porque vai diminuir a fila, né? Então vamos dizer que você não queira, né? Mas quem está em sexto aqui já diminui uma pessoa para ele, né? Então, né, já que o quinto quis, né, já diminui uma pessoa para ele. Vamos dizer que você quer. Aí você vai pro IFRN, né? E também diminui mais uma pessoa na lista, na fila. Então o aproveitamento é muito legal, tá, pessoal? Já aconteceu o IFRN aproveitar a gente do IFPB. Já aconteceu, né, do IF Sertão aproveitar. Fora outros aproveitamentos, tá? Então isso aqui não é raro de acontecer. É um pouco mais difícil, confesso, né, do que a própria instituição nomear.
mas isso aqui não é impossível de acontecer, tá? E aí, pessoal, o IF costuma chamar além das vagas? Com certeza. Eu falo assim, o IF, tanto o TAI quanto o docente, ele chama. A Universidade Federal, não. A Universidade Federal chama mais TAI, no Cadastro Reserva. Docente, ela não chama tanto, mas IF chama muito professor, professora no Cadastro Reserva. Né? Tem concurso de IF que eles zeram, né, as áreas, tá? Zeram Cadastro Reserva, zeram todos, chamam todos os candidatos, tá? Então, chama sim. E aqui são as vagas, tá, pessoal? Tem lá no edital de vocês. Vou deixar um link aí nos comentários, tá? Isso aqui são as vagas aqui pro edital de vocês, né? Do edital de vocês de Sergipe. Biologia, tem artes, tem alimentos. Basicamente, várias e várias áreas, tá? Educação física, eletrotécnica, física, engenharia sanitária, informática, letras em inglês, letras em português, letras em espanhol, libras, nutrição, o que mais? Turismo, segurança do trabalho, né? Ou seja, áreas que ali são difíceis de ter concurso, né? Por exemplo, segurança do trabalho é difícil de ter concurso. E tem aqui essa oportunidade, tá? Então, né, excelente oportunidade aqui para vocês, todas essas áreas. Por exemplo, direito aqui também, né? Difícil ter, né? Já educação física, né? Física, filosofia, informática, geografia, vocês são mais acostumados a ter, né, vaga para concurso, tá? E aí, professor, como é que eu vou me preparar e passar? Pessoal, vamos lá. Estratégia para chegar no top 5 da prova objetiva. Estude por meio de ciclos de estudo, ou seja, todos os dias estude as duas áreas. Então, você vai, por exemplo, no dia 1, vou estudar aqui específica. Aí você estuda o assunto X. Vou estudar aqui legislação. Estuda o assunto X, né? Sei lá, assunto Y, né? Para ser diferente aqui. Aí no outro dia você vai estudar específica, tá? Outro assunto, legislação, outro assunto, até você tentar ali bater o máximo possível do edital, tá? Só que, pessoal, né? Algumas áreas têm muito conteúdo para estudar, né? Por exemplo, legislação tem 30 itens para 32 itens para estudar. Vai cair aquilo tudo? Não vai. Não vai cair aquilo tudo. E aí você tem que estudar com inteligência. Você tem que estudar com estratégia. Você tem que analisar a banca, as provas da banca, para verificar o que tem mais chance de cair no seu concurso, tá? E aí você também tem que fazer revisões de 7, 15, 30 dias. Eu costumo usar um dispositivo com meus alunos que é o caderno de questões. Por exemplo, tu estuda hoje, né, um assunto X, sei lá, posse, né? Posse, na Lei 8.112, por exemplo. Tu faz ali, sei lá, umas 10 questões sobre isso quando tu estuda. Dessas 10 questões, tu pode escolher 2 ou 3 para colocar no caderno de questões. E aí tu vai fazer revisões de 7, 15 em 30 dias. Dessa forma, tu nunca vai esquecer até o momento que tu for fazer a prova, posse. O assunto posse. Então vai te segurar um conteúdo. Ou seja, concurso, pessoal, não é o tanto que você estuda. Concurso é o tanto que você estuda mais o tanto que você não esquece. Então, quando você chegar lá na prova, né, você vai estar bem preparado, bem preparada, né? Por quê? Porque você não vai ter esquecido dos conteúdos que está estudando, né? Então, vamos se preparar, pessoal. Vamos fazer questão. Por quê? O que você vai fazer lá no dia da prova? Eu costumo falar essa brincadeirinha todo dia. Todo vídeo que eu faço de análise. Você vai fazer uma provinha, um papelzinho branco lá, um bocado de questõezinhas, e aí você vai estar lá na frente se você tiver acertado várias dessas questõezinhas. Então, o que é que tu vai fazer na tua preparação? Vou só ler, professor. Vai só ler? Mas tu não vai fazer lá no dia da prova questões? Então, abençoada. O que é que tu vai fazer na tua preparação? Resolver questão. Pra quê? Pra chegar no dia da prova, sentar na cadeira de madeira ali, pegar o papelzinho branco e ali acertar as questões, tá? Beleza? Lembra disso, tá? E aí, pessoal, eu tenho uma oportunidade aqui para vocês, tá? Quem já é meu aluno, né, já tem um curso de legislação, vai receber as atualizações, didática a mesma coisa, mas para quem não é aluno ainda, o que é que você vai ter? Você vai ter questões de português. Lembrando que isso aqui é vitalício, tá, pessoal? Por isso que eu tô falando, quem já é aluno,
nem precisa adquirir de novo. Por quê? Porque já vai ter essas atualizações. Então, o que é que eu vou colocar aqui? Né? Eu já tenho um curso aqui, Complete Legislação. Várias daquelas leis que tem aqui no concurso de vocês já estão aqui no curso. O que não tiver, eu vou colocando até o dia da prova. Né? Até um pouquinho antes da prova, claro, né? E aí, eu vou colocar a questão de português da banca. Vou fazer uma análise da banca. Né? Aquela coisa que eu falei para vocês. O que é que tem mais chance de cair? E aí que entra a nossa estratégia. Né? Todo mundo que, né, tá aqui no curso de legislação tem acesso a estratégias para concurso de IF, tá? E aí, o guia da prova didática, que é a segunda fase que eu falei para vocês. 100 pontos, pessoal. Fase hiper mega importante. Como é que faz um plano de aula? Recentemente eu tive uma aluna que tirou 100 pontos na prova didática. E ela gentilmente colocou, me cedeu os materiais dela e eu coloquei aqui no guia da prova didática. Tá lá como bônus, tá? Então é isso, pessoal. Vamos para cima com tudo, tá? São videoaulas, né? Principalmente curso de legislação, onde eu vou resolvendo vários exercícios, né? Você vai ter um acesso, você vai ter um PDF ali com vários exercícios, tá? De questões com e sem gabarito. Cursos são vitalícios, então você adquiriu, né? Você vai continuar recebendo as atualizações, tá? E aí, né, você vai se preparar de uma forma bem interessante, né? Quem estava se preparando antes para o IF Sergipe, né, vai sair na sua frente, mas vamos tentar ali da melhor maneira possível te colocar para ser competitivo e buscar a tua vaga nesse mega concurso, tá? Então contem comigo, certo? Para passar nesse concurso, tá? Esse é meu Instagram, né? Já tá até um pouco desatualizado isso daqui, por quê? Porque eu tenho um destaque chamado resultados. Mas foram tantos depoimentos bacanas, legais de resultado, que aí eu já tô no resultados 4 atualmente, tá? Então isso aqui tá desatualizado por quê? Porque isso aqui era quando eu só tinha um destaque. Agora eu tenho 4 destaques recheados aí de aprovações, de depoimentos, tá? Então vamos para cima com tudo, pessoal. O estudo para concurso não precisa ser solitário, né? Como foi na minha época, foi muito difícil, foi muito solitário. Não precisa ser. Então vamos para cima com tudo, tá? Esse é o conteúdo de vocês, tá? Como eu falei, tem 32 itens aqui, né? Vai cobrar isso aqui tudo? Não vai, pessoal. Não vai cobrar isso aqui tudo. Então a gente tem que decidir, né? Tem que traçar uma estratégia com base nas provas anteriores. O que é que a banca costuma cobrar? O que é que mais tende a cair? E a gente vai, né, buscar ali nossos 9, né, 90%, né, de aprovação. Certo? Nosso 90% de aprovação. De acerto de questão, tá? Então das 30, vamos acertar ali 27, 28, vamos tentar, né, com base no que tem mais chance de cair, tá? E fazendo o quê? Exercício questão, tá? Que é o mais importante. E aí, pessoal, é isso, vamos pra cima com tudo. Vou deixar o link aí do combo, que é o combo nesses 2 cursos, tá? Aí na descrição do vídeo, nos comentários. E é isso, qualquer dúvida, manda pra mim, né, um direct no Instagram, tá? Valeu e vamos pra cima. Abraço!